Olá, povo de Deus, segunda-feira, 1º de abril de 2024, oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14, 22 a 32, Mateus 28, de 8 a 15. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele dentre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Estamos na segunda-feira da oitava de Páscoa, e a liturgia nos traz uma narrativa do dia de Pentecostes, onde Pedro é o grande destaque com seu sermão querigmático. Pedro faz uma síntese dos acontecimentos que envolvem vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Justamente Pedro, que havia negado Jesus, que se revelou titubeante em tantas ocasiões junto a Jesus, mas foi a ele mesmo, sabendo de sua fraqueza, que Jesus confiou a coordenação do grupo dos discípulos. Agora o vemos dando provas de que entendeu a missão que Jesus lhe confiara. Como nos diz o pastor metodista Marcos Antônio de Souza, o Pentecostes vem do grego Pentecosté, que significa 50º. A origem dessa festa é baseada em uma antiga tradição hebraica chamada Shavuot, que significa semanas. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas com as leis sagradas, conhecidas por Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões de judeus vindos de vários países. Para nós cristãos, a comemoração do Pentecostes é marcada pela narrativa no livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos de Cristo recebem o Espírito Santo. Assim, Pentecostes também é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo 50 dias após a Páscoa. Diferente do Pentecostes cristão, o Pentecostes judeu durava 7 dias e iniciava a partir do Pessá, celebração da Páscoa.
Pentecostes, então, é tempo de celebrarmos a presença do Deus Espírito Santo em nosso meio, relembrando o ato salvífico de Jesus Cristo e sua vida em nós. Pois foi no contexto desta festa que Pedro criou coragem, movido pelo Espírito. Mateus 28, de 8 a 15. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Hoje temos uma cena teológica de suma importância para entendermos o que ocorria nas últimas décadas do primeiro século após a ressurreição de Jesus. Era uma verdadeira guerra de narrativas. As comunidades cristãs, começando com o testemunho das mulheres, divulgavam que Jesus de fato tinha ressuscitado. As autoridades judaicas, subornando os guardas, diziam que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos à noite durante uma cochilada dos seguranças. Havia outras versões, a de que alguns bichos tinham entrado no túmulo de Jesus e haviam devorado o seu corpo. Por um lado, o destemor das mulheres no anúncio da vitória de Jesus sobre a morte. De outro, uma fake news produzida por quem tinha responsabilidade no assassinato de um justo. Essa cumplicidade entre autoridades e os guardas é típica de quem detém poder e tem medo de perdê-lo. A narrativa sobre a ressurreição de Jesus é cercada de um ambiente de alegria, de concretização de todos os anúncios da paixão feitos por Jesus, que sempre dizia que iria sofrer muito nas mãos das autoridades de Jerusalém e iria ser assassinado, mas que no terceiro dia ressuscitaria. A indicação de que elas deveriam avisar aos discípulos que voltassem à Galiléia, pois lá constatariam que Jesus verdadeiramente ressuscitou, deixa claro que tudo deve voltar ao seu início. Foi de lá que os discípulos saíram e assumiram seguir Jesus, dando início à missão ao lado do Mestre. Agora deverão reassumir a missão outra vez ao lado do Mestre, mas desta vez na fé na ressurreição. Ele continua caminhando com eles, porém agora de forma diferente, na força do Espírito. Para Mateus não pode haver dúvida sobre a ressurreição de Jesus, que inaugurava os novos tempos do reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro Messias. A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e condenação para quem a recusa. Importante destacarmos que ressurreição não é algo que se prove em laboratório,
mas que se comprova na experiência da fé. Somente quem crê testemunha que Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. Um beijo no seu coração.